Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai sair um pouco da sequência do livro do Humberto de Campos e dos fatos históricos, em razão da necessidade que a gente identificou de trabalhar, fazer uma oração voltada para essas eleições de 2018, a fim de que a gente consiga trabalhar alguns aspectos que consideramos importantes em relação a esse evento. Então vamos lá. Pietro Baldi diz no livro Problemas Atuais, capítulo 1, as multidões estão sempre à espera de chefes, de modeladores, de condutores, em qualquer campo, para saberem o que devem fazer. Necessitam e procuram um modelo para imitar, um legislador que estabeleça a norma que devem seguir na vida, pois bem poucos sabem agir sozinhos. Então ele já explica essa psicologia coletiva, essa necessidade que as pessoas têm de escolherem um líder para ser seguido, aquela pessoa que seja referência. No caso, eu coloquei aqui a imagem de Moisés, mas apesar de ter decorrido muitos séculos, ainda é assim. Ainda hoje as multidões procuram um chefe para seguir. E é por isso que os processos eleitorais costumam despertar muitas paixões. E vamos seguir comentando, porque é muito interessante essa análise que Pietro Baldi faz sobre essa figura do chefe nesse livro aí. O chefe é um condutor de massas, dentro dos limites de seu tempo, nação e função, atento especialmente a realizações práticas e imediatas. Deve, portanto, saber como funciona a psicologia coletiva. É o conhecimento dessa técnica que lhe dará a chave do domínio sobre as multidões, ainda no capítulo 1. Então ele explica aí que aquele que tem um grande perfil, uma boa oratória, que consegue captar um discurso que naquele momento vai seduzir as multidões, é aquele que as multidões elegem. Muitas vezes o discurso é até, de certa forma, absurdo, só que esse absurdo não é verificado na hora. É por isso que o Hitler conseguiu, por exemplo, seduzir todo o povo alemão para aderir ao seu projeto de governo. Porque se o líder tiver essa psicologia coletiva, ele vai seduzir as massas. Esse é o processo que ainda funciona até hoje. Cabe então às massas escolherem valores e líderes que possam contribuir para o crescimento, como a gente vai ver na sequência aqui dos slides. Dir-se-á que os ideais parecem que servem na Terra para não serem postos em prática, mas só para serem pregados e explorados, em vantagem de alguns homens ladinos, que os utilizam como uma bandeira, com a qual possam cobrir melhor o próprio jogo, que é conseguir um lugar melhor na vida. Então, esse é o perfil da grande maioria hoje. As pessoas se dedicam, não são todas, evidentemente, há exceções, mas normalmente as pessoas se dedicam à atividade política para poder obter algum benefício. E usam desses ideais aí, vou defender a saúde, vou defender a educação, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E as pessoas acreditam nessas propostas, mas são os ideais sustentados para não serem colocados em prática. E na maioria das vezes, eles só querem obter benefícios após chegarem lá. Então a gente está tentando conscientizar nesse momento todo mundo que vai assistir a essas instruções para ficarem atentos e saber diferenciar aqueles que realmente sustentam esses ideais e aqueles que só usam isso como lobo em pele de cordeiro, como está no slide aí. Reconhece-se assim que o poder devia ser missão, mas que, dado a vida de hoje, exige uma compensação. É natural que o homem que se esforçou para chegar sinta o direito de gozar na posição conquistada, o fruto de seu esforço. Ele não pode, então, ocupar-se do bem do povo, mas só de seu bem, dado que o povo faz o mesmo com ele, e a lei de exploração é universal. Então o que acontece? O exemplo dessa imagem aqui é para a gente entender como que funciona essa dinâmica da exploração dos dois lados. Porque o povo muitas vezes exige, os eleitores, vantagens materiais em relação ao governante para poder dar o voto. Esse governante, ele dá essa vantagem material, mas quando ele chega ao poder, ele de certa forma pode se sentir, já fiz a minha parte, porque eu já dei a minha contribuição. Então ele vai preocupar o quê? Só com seus próprios interesses, já que existe uma exploração recíproca. Cabe a nós fazer o quê, então? Tentar trabalhar uma mudança de mentalidade, para que seja conscientizado, para que seja assim, identificada uma real necessidade do bem coletivo, da gente conseguir que os candidatos a ocupar os cargos públicos, os mandatos eletivos, estejam realmente preocupados com o bem coletivo, e não a obtenção de vantagens individuais, muitas vezes ilegais e até mesmo criminosas, nesse processo. Nós temos que ter esse objetivo, essa meta a atingir. Em todos os tempos, o homem rebelde tem de sofrer para aprender.
Nesse caso, os povos têm de sofrer tirania e exploração, até aprenderem a eleger os seus dirigentes, e os governantes têm de sofrer revoltas, até que aprendam a governar com honestidade. Cada um recebe as consequências dos seus atos, conforme seu conhecimento. Assim, os governantes têm os povos que merecem, e os povos, os governantes que merecem. Pietro Baldi, a lei de Deus. Então vira um ciclo vicioso. Se a população não sabe eleger, vai sofrer com o mau governante. Se o governante não olha para o interesse público, vai sofrer com a insatisfação, com as manifestações populares, com as tentativas de derrubá-lo do poder, sejam tentativas democráticas, sejam tentativas por meio armado, enfim. Então fica esse ciclo vicioso. Precisa então uma mudança de comportamento para poder alterar essa situação. Os governantes levarão em conta o povo quando este souber fazer valer-se pela inteligência, consciência de si mesmo e vontade, quando representar algo no destino coletivo, quando souber até ser temível e impor-se aos chefes, se necessário. O Baldi não está sustentando aqui nenhuma revolta armada, vamos deixar bem claro. Mas essa imposição da população em relação aos chefes diz respeito, no nosso caso particular agora, é esse momento que a gente vai ter daqui a uma semana, que é o quê? Vamos nos impor nas urnas, vamos escolher candidatos para poder alterar essa situação. Vivemos uma grande crise política, mas o voto é a principal arma nossa. Temos que então dar muita importância a esse instrumento, porque ele pode alterar o nosso destino para melhor ou para pior. Temos que ter muita consciência nisso. E aí o perfil ideal. O chefe condutor de povos deveria ser um tipo biológico mais evoluído que a média, emergindo, portanto, do povo, mais apto ao mando sobre ele, a fim de dirigi-lo para metas superiores. Ao mesmo tempo, deveria saber descer ao contato com a massa do povo, para conhecer as suas necessidades e cuidar de sua vida e progresso. Capítulo 2. Esse é o perfil que a gente tem que buscar. Uma pessoa interessada, que tem a capacidade administrativa e que tem o interesse realmente de satisfazer as necessidades do povo. Todos os nossos esforços na hora da escolha dos candidatos tem que ser nesse sentido. E temos que ter também muito cuidado para respeitar as diferentes preferências, porque a gente não tem pessoas pensando de forma igual. Muitas vezes o candidato que tem esse perfil para determinado grupo de eleitores pode ser totalmente diferente em relação a outro. É importante também essa tolerância e esse respeito para que não haja uma animosidade grande nesse processo eleitoral e fomentando disputas, fomentando situações que vão acabar prejudicando a vibração coletiva no campo do Brasil. E o Emmanuel também vem reforçar essa necessidade aí. Faltam os executores, os cérebros e os sentimentos. Evite-se a expansão do interesse pessoal, as competições mesquinhas, a ambição de ganhos e domínios, os assaltos ao tesouro público, o exibicionismo, e cultive-se, acima de tudo, o interesse da coletividade. Basta isso. A coletividade é a nação e não se compreende o patriotismo fora dessas normas. Vê-se, pois, que todos os problemas econômicos estão enfeixados nas questões de ordem administrativa. Neste tempo de confusão, em que a crise se manifesta dentro de todas as modalidades, Deus proteja o Brasil, inspirando aqueles que o governam e concedendo a todos os seus filhos paz e prosperidade. Uma orientação política para o Brasil é o capítulo do livro Notáveis Reportagens com Chico Xavier. Não precisa nem de explicar, né? O Emmanuel já deixou bem claro o roteiro que deve ser seguido. E só complementando, o próprio Emmanuel, agora no livro Plantão de Paz. Tolerância é o caminho de paz. Não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto se aprendeste a ouvir, já sabes compreender. Diante de criaturas que te enderecem qualquer agressão, conversa com naturalidade, sem palavras de revide, que possam desapontar o interlocutor. Perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal e articula alguma frase, capaz de devolver o ofensor à tranquilidade. Nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia, e eles se te farão facilmente removíveis. Nos aborrecimentos e provações que te surgem a cada dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te, e a tolerância se te fará a trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitarás todos os companheiros do mundo na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos. Por que reforçando essa questão da tolerância? Porque, conforme eu já disse, é comum nesse período
as agressões gratuitas. Há casos até de pessoas que deixam de ser amigas em razão de opiniões eleitorais e políticas diversas. Então temos que ter tolerância, evitar esse tipo de discussão. Cada um vai escolher conforme a sua convicção, mas devemos ter o cuidado e o respeito para com a opinião dos outros. Esse, então, é o nosso foco da oração, essas duas coisas. O primeiro, inserir no campo mental coletivo dos brasileiros a visão de que devem votar em candidatos verdadeiramente comprometidos com o bem comum. Cada um vai avaliar para escolher esse perfil. E o segundo, inserir igualmente vibrações de tolerância, harmonia e pacifismo, para que as diferentes preferências eleitorais sejam respeitadas por todos. Então, vamos tentar inserir isso de uma forma muito intensa, com muita qualidade, para que a gente possa ter um processo eleitoral tranquilo e, acima de tudo, para que nosso país possa crescer com aqueles que forem escolhidos para administrar o nosso rumo nos próximos 4 anos. Às 11 horas a gente começa. Abraços e até lá.